ao Lago Municipal, um lugar onde a natureza e a arte se encontram. Aqui, em meio às páginas dos livros e a beleza serena do lago, encontramos histórias que transcendem o tempo. Mas há algo profundo por trás dessas histórias, algo que muitas vezes nos esquecemos: os próprios autores e o que os inspiram. Meu nome é Bianca Silvina, tenho 13 anos e sou autora da cidade de Araras. Minha jornada com os livros se iniciou desde muito cedo. Meus pais sempre me incentivaram a ler e escrever. E então, com 8 anos, escrevi o meu primeiro livro, As Aventuras de Nina. O livro conta a história de uma menina muito sonhadora. Seu nome é Nina, seu sonho era ir para a Lua e graças à sua imaginação fértil, ela realiza esse sonho. Graças a esse livro, ganhei o Prêmio Ecos da Literatura 2019 como autora revelação e decidi escrever novamente O Monstro na Floresta com a minha mãe. O livro conta a história de Lucy, uma menina que havia perdido seus pais há pouco tempo e então foi morar com tia Beth em uma casinha no meio de uma floresta. Lucy estava muito abalada, então foi à festa da escola se divertir junto com a sua amiga. Lá aconteceu um apagão e Lucy percebeu que estava sendo observada por um monstro fantasmagórico que estava se escondendo no meio das árvores. Ao chegar em casa, sua tia lhe contou que o monstro era um menino que foi transformado e era uma lenda da floresta. Para descobrir o final dessa história, eu convido a vocês a lerem O Monstro na Floresta. O que a escrita significa para mim? Para mim, a escrita é uma forma de fugir da realidade. Uma dica para quem quer começar a escrever é pesquisar bem sobre o assunto que quer abordar no livro. Por enquanto, eu ainda não tenho ideias para futuros livros. A minha mensagem para os leitores de Araras é que vocês têm que apoiar mais os autores da cidade. Tem muita literatura boa por aqui. Para mim, a literatura é esperança. Eu sou Kátia Centenaro, sou escritora de livros para as crianças. Eu nasci aqui em Araras e estudei minha vida toda no Cesário Coimbra e um pouquinho no Zurita. E eu tive bons professores de português na minha infância, então eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Eu devo muito a minha escrita à professora Maria José Finardi, de português no Cesário. Ela estimulava muito a gente a escrever redação. E quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu ganhei um concurso de redação na escola e fiquei em segundo lugar na cidade. Aí isso me deu sonho de ser escritora. O que aconteceu? Eu saí de Araras, mudei para Campinas, me casei, constituí minha família, fiz faculdade lá e esse sonho ficou engavetado. Eu me aposentei, trabalhei por 30 anos num banco, num grande banco. Quando eu me aposentei, eu decidi resgatar os valores que eu achava importante na minha vida. Aí eu pensei, o que me fazia feliz? O que me fazia feliz era escrever e eu também gostava muito de animais, de bichos, cachorro, gato, sempre tive muito na minha vida esses animais. Aí eu decidi criar uma coisa que se chama Pet Poema, que eram poesias para pet. A partir do Pet Poema, que foi meu primeiro livro, acabou virando meu primeiro livro infantil, surgiram outros livros. Hoje eu tenho 8 livros publicados, estou partindo para a minha 9ª publicação e isso me deixa muito feliz e muito realizada. Uma amiga me disse, ela me falou isso e isso ficou muito forte em mim. Escrever é o que me faz cantar, é o que faz a minha vida ser mais feliz. Então eu acredito que a escrita, na minha visão, ela é divertimento, ela é diversão. Quando eu pego o computador, eu escrevo no computador. Eu não escrevo mais à mão, minha letra é horrorosa. Aí quando eu escrevo no computador, que eu pego para escrever uma história, eu me divirto. Eu acho que isso é o principal para mim. E eu quero que as crianças se divirtam. Na minha visão, a literatura ela é arte, ela é a primeira galeria de arte que uma criança vai ter, as ilustrações do livro, principalmente dos pequenos. Então, a literatura é arte, é diversão e é através dessa narrativa bem feita, bem elaborada, que a gente, conquistando a criança, a gente vai conquistar um leitor adulto. Por que eu escolhi o público infantil?
É porque naquele resgate, quando eu pensei naquilo que era importante na minha vida, eu percebi que eu me identificava com as crianças. Eu gosto de estar junto da criança, eu gosto de estar junto do jovem. E tem uma coisa muito legal que é poder registrar, através da escrita, as coisas que aconteceram na minha infância, que aconteceu aqui em Araras, que aconteceram em Araras, e as coisas que acontecem com os meus filhos hoje. Hoje eles já são adultos, mas eu pude registrar aquilo que a gente conversou. Muitos dos meus livros, eles se inspiram nas conversas que eu tive com eles quando eles eram pequenos, nos bichos que eu tenho hoje, nos bichos que eu tive na minha infância. Então é um resgate. Eu acredito na literatura como um resgate. Eu tenho 8 livros publicados e estou partindo para a minha 9ª publicação. Mas um livro muito marcante que fala aqui de Araras, que a gente teve uma distribuição gratuita para as escolas aqui da cidade, foi o Nico. Nico Coelho Diferente. Ele conta uma história real do Cido, que hoje é coordenador no Cesário Coimbra. E a história é muito emocionante, é uma história de superação. Eu aconselho vocês a darem uma olhada porque ele é gratuito na internet, inclusive. Tem música, é muito bacana. O Nico, o Coelho Diferente. E outro livro que para mim é muito marcante, porque foi uma conquista de eu ter conseguido chegar numa editora que publica livros de qualidade em Campinas, foi o Matemágica. O Matemágica. Ele é muito legal, ele mostra que a matemática está em todo lugar. Porque as crianças, às vezes, elas têm essa mania de não gostar de matemática, né? E aí esse livro não, esse livro mostra que a matemática está em todo lugar, está no aniversário, está na sorveteria. Então é possível a criança entender essa dinâmica. E também fala de sentimento, é muito legal. O que é legal também de se falar é que literatura, os meus livros são literatura, eles não ensinam alguma coisa, não é para ensinar. É diferente do livro didático, mas eles podem muito bem ser trabalhados em projetos nas escolas. Eles têm uma aceitação muito boa nas escolas. E, para mim, o que é literatura? Para mim, literatura é diversão e um conselho para os novos autores. Leiam bastante, leiam muito, escrevam, reescrevam e, como eu digo no livro do Nico, insistir, nunca desistir. A literatura, em uma palavra, para mim é diversão. Assim, nossa conclusão é: quando dividimos a tristeza, ela diminui, mas quando dividimos a alegria, ela se multiplica. É ou não é a mágica da matemática? Aqui, no Lago Municipal, testemunhamos não apenas a beleza da natureza, mas também a criação humana. Ao conhecer os autores por trás das histórias, entendemos a importância de preservar a escrita e as narrativas que moldam a nossa cultura. Convido vocês a mergulhar mais fundo nas páginas dos livros e descobrir as histórias por trás da história.